Estamos de volta com o CBN Pautas do Dia. Já são, 11 horas e 34 minutos, quase na hora da broca. E o Rômulo Pinheiro já está com a gente, ele que ficou até tarde assistindo o jogo de ontem, torcendo, vibrando e com certeza foi trabalhar com sono hoje. Ô Rômulo, bom dia! Bom dia, meu amigo Max Souza, um abraço pro pessoal de Macapá, pro Salgado Neto e a Lorena, e com certeza com bastante sono, mas aqui à disposição, meu amigo. É isso aí. Eu tô com sono também porque eu fui assistir aquele jogo e aí, como o Max, fiquei chateado. É isso mesmo, magoaram os apresentadores da CBN Amazônia. É isso. Bora lá, Rômulo. Julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental das vidas negras é o nosso primeiro assunto de hoje. Max, você sabe quando eu estava falando isso pro João Vitor, quase que ele travou a língua dele, porque parece um palavrão gigante, mas a gente está aqui exatamente para esclarecer as coisas. Esse tipo de ação é chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação constitucional que nesse caso aqui está tentando uma declaração do Supremo Tribunal Federal que o Estado brasileiro falhou em uma política pública. Então, nesta circunstância atual, o que se inicia daqui a pouco no Supremo é uma série de atos, num julgamento, em que se está buscando essa declaração de que o Estado não vem cumprindo com a sua obrigação fundamental, que é de proteger ou garantir o mínimo de cidadania à população negra aqui no nosso país. É fato que não precisamos aqui ficar levantando dados a respeito do tipo de lesões que essas pessoas sofrem diariamente, muito embora não seja necessário, porque isso é patente, ainda há em grupos sociais uma falta de esclarecimento, para ser bem assim, educado aqui na nossa coluna, né? Mas quanto à necessidade dessa declaração. E veja que o Supremo Tribunal Federal não tem o condão de implementar nenhuma política pública de garantia dos direitos das pessoas negras, mas sim declarar que que esteja ocorrendo o chamado estado de coisas inconstitucional. E esse estado de coisa inconstitucional, o objetivo é impor ao Estado, ao poder público, que se elabore um plano de enfrentamento ao racismo estrutural. E isso é algo que é patente, ainda que vocês percebam vozes que discordem, são vozes retrógradas, são vozes que não têm qualquer embasamento técnico, jurídico ou mesmo social para falar sobre isso. O racismo é uma questão que não envolve, são questões pontuais, é uma estrutura baseada num processo histórico que todo mundo conhece. Então, é importantíssimo ficar atento a esse julgamento, porque muito provavelmente o STF vai se pronunciar confirmando que esse estado de coisas inconstitucional, na verdade, é reconhecer, então, que há uma sistemática e massiva violação aos direitos humanos, principalmente dessas comunidades. E com o julgamento chegando ao seu fim, vai dar um prazo para que o poder público tome algumas providências para evitar, ou pelo menos diminuir essas circunstâncias. Porque essa é uma questão, Max Salgado, que ela é uma questão cultural, então a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas ou os comportamentos de um ano para o outro em 4 anos. Mas o que falta é um plano de ação de educação também, ou um plano de ação de estrutura a essas pessoas, estrutura material, estrutura social. Não se tem nada a respeito, pelo menos não é uma questão organizada, num grande plano nacional de combate a essas circunstâncias. E não é só no plano da educação ou para informar o que é racismo ou o que não é. Na verdade, a ação de descumprimento de preceito fundamental cita vários pontos para demonstrar a ocorrência desse racismo estrutural. Então, na própria ação que foi interposta lá no Supremo, foi citada a questão da chacina da comunidade de Jacarezinho, né, quando você vê aí uma quantidade de mortos sem relação alguma com o tráfico ou com a relação a que se propôs a polícia subir o morro, é desproporcional, ou seja, não tem relação nenhuma com as pessoas que morreram. Então você tem dados da Fiocruz com relação às mulheres negras que sofrem discriminação.
desde a época do pré-natal, que é inadequado, falta de informações, complicações de parto, a violência obstétrica que não ocorre só com as mulheres negras, mas principalmente com elas. Então, são uma série de dados técnicos que mostram a violação massiva, generalizada, com relação a esses direitos fundamentais de qualquer cidadão, que na comunidade negra é muito perceptível que isso é com uma amplitude muito maior do que em outras camadas sociais. E aqui que se fale, né, claro, que a questão da insegurança alimentar também foi mencionada, entre outros aspectos, para que então se declare sim que há um estado de coisas inconstitucional. O Estado precisa fazer algum tipo de planejamento, e esse planejamento tem que ser adequado para combater todo e qualquer tipo de violação a esses direitos. Antes que alguém pergunte, mas Rômulo, isso aí não deveria ser feito para todas as pessoas, não só para os negros? É claro que quando nós falamos de direitos humanos, se estende a todas as pessoas aqui do nosso país. O que ocorre é que, com relação a essa comunidade, o ataque é deliberado, há uma propensão maior a essas violações de direitos humanos que para outras pessoas que não estão neste rol de pessoas. Então, é necessário que a gente acompanhe esse julgamento, provavelmente para a próxima semana já deve ser realizado, porque hoje nós vamos iniciar com o formato de julgamento que envolve as orientações, as argumentações dos advogados, das entidades de defesa dos direitos dos negros, que vão também se manifestar. O ministro Fux, a princípio, não havia autorizado essa manifestação, mas aí voltou atrás pela pressão e autorizou que elas se manifestem em audiência, e nas próximas, acho que até a próxima semana já deve ter uma posição final sobre esse tema, e a tendência, claro, é que se reconheça esse estado de coisa inconstitucional, dando um prazo para que o poder público, o poder executivo, não só planeje, mas como implemente, de certa forma, essas políticas públicas que atendam essa comunidade que é tão necessitada nesses tipos de lesões aos direitos humanos fundamentais. Rômulo, e o pior, você estava falando que falta um planejamento. Há anos eu já vejo fazerem levantamento de dados estatísticos, seja da morte de pessoas, pessoas assassinadas, o quantitativo de pessoas que eram negras, as pessoas que entraram em universidade, como elas melhoraram de vida, sendo pessoas negras, as cotas raciais, e a gente ainda vê uma desigualdade muito grande no país. E aí? E esse é o ponto. Você vê, o pessoal está falando de esporte aí. Ontem mesmo, mais uma pessoa foi presa em estádio de futebol, proferindo ofensas e atos racistas em geral. E você vê, Salgado, que é muito complexa a situação, e o seu desconforto é muito, e faz parte do meu também, porque é algo que esse planejamento ele não é feito de forma coordenada, de forma nacional. Então você tem a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, que trabalham políticas públicas locais, mas não há um plano organizado, centralizado, que possa estender para todo o país esse tipo de proteção. E aí você passa por questões, como a gente comentou aqui, materiais, as pessoas não têm nem o que comer, onde morar, e também passa por a questão do racismo estrutural em outros pontos. Você vê, Salgado, no Poder Judiciário, por exemplo, os tribunais superiores aqui em Brasília estão forçosamente anulando condenações de pessoas com base em reconhecimento fotográfico. Porque aí, como é negro, parece que porque é negro é tudo igual, ou então tem aparência. Aí que está o racismo clássico, estrutural, né? A aparência de pessoa de má vida por uma questão de cor de pele. Então, o judiciário tem feito algumas medidas para inibir esse tipo de situação. Se reconhecem pessoas unicamente pela cor da pele, porque parece, enfim. É uma coisa muito grave. Rômulo, e o Estado tem que fazer alguma coisa imediatamente. Não, em relação a isso, infelizmente nós temos algo implantado, algo cultural aqui, que é o suspeito padrão, né? A gente percebe muito isso, por exemplo, a questão de um assalto, a questão de um sequestro, qualquer crime. A gente vê, por exemplo, infelizmente na nossa sociedade, que hoje em dia a questão do debate incomoda muita gente, mas precisamos falar sobre esse suspeito padrão, onde todo preto praticamente é suspeito, mas eu não estou falando isso que reflete a minha opinião,
nunca, nunca. Mas hoje em dia isso reflete muito dentro da sociedade, não adianta. É a mesma coisa se a gente parar para analisar, né? Infelizmente, se pegar uma pessoa de paletó branca correndo na rua, aí ninguém suspeita, né? O que pode ser pior ainda. E aí, quando você pega um negro no ônibus, quando você pega uma pessoa negra tentando vender alguma coisa na rua, ou uma pessoa negra bem-sucedida, as pessoas já ficam duvidando até da capacidade dessa pessoa quando ela consegue chegar num patamar um pouco melhor. Então, cara, tem muita coisa enraizada que a gente precisa realmente rever, de verdade. Max, tem uma coisa que vai chamar a atenção do nosso ouvinte agora, e isso é muito enraizado, você vê com relação à questão religiosa. As religiões de matriz africana sofrem violações cotidianas. Então as pessoas falam, é macumba, é tal coisa, é pai de santo. Isso aí é um preconceito imenso que as pessoas que professam essas religiões sentem, sofrem. Aqui em Brasília, por exemplo, tem uma Praça dos Orixás que volta e meia as pessoas cortam a cabeça da estátua, porque dizem que é não sei da onde, que é do capeta, essas loucuras. Não respeito sequer a fé dos outros. Então, isso mostra unicamente como esse racismo está estruturalmente arraigado na sociedade. E o que a gente está vendo aqui no STF é uma tentativa de forçar o poder público a planejar para tentar diminuir essa problemática muito grave aqui no nosso país. Ô, Rômulo, para a gente finalizar esse assunto, o que você acha desse julgamento? Qual a definição? Olha, Salgado, a gente costuma comentar aqui que a gente é muito improvável dar qualquer parecer sobre o que pensam os ministros. Hoje são 10 ministros, a gente está esperando a nomeação do outro, mas é muito improvável dar uma resposta. No entanto, neste caso específico, nós temos uma garantia, e aí a opinião daquele que vos fala e que acompanha esse plenário do Supremo, é que há uma tendência muito grande de sim se reconhecer um estado de coisa inconstitucional. Por quê? Porque é algo que é patente, algo que é claro. E esses dados técnicos que serão oferecidos pelas entidades que vão se manifestar hoje apenas vão reforçar esse entendimento. Então, se eu pudesse arriscar aqui de 0 a 10, nota 8,5 para, com certeza, o STF reconhecer esse estado inconstitucional e para dar esse prazo para o poder público implementar essas políticas. É o que deve acontecer nas próximas semanas aqui, Salgado. Olha, são 11h47. Bora para o intervalo para depois a gente partir para outro assunto, pessoal? Bora. Então bora. Pode ser, Romulo? Pode ser sim, até daqui a pouco. Então pronto. Bora. De volta com o CBN Pautas do Dia, a gente volta a conversar com o Rômulo Pinheiro, nessa conexão que a gente faz sempre com ele para trazer informações para o Pará, para o Amapá, informações da nossa região. E agora a gente toca em um ponto muito importante, se tratando de concurso público, Rômulo Pinheiro. A suspensão do concurso da Polícia Militar do Pará, que envolve o quantitativo das vagas disponíveis para o público feminino. Uma polêmica, né, que bagunçou a questão da dinâmica dos cursinhos, da grade de estudo de muita gente, enfim. Pois é, Max, e o assunto está rendendo bastante. Mandar um abraço aqui para o doutor Wellington Oliveira, doutor Marcelo Batista, que estão acompanhando aqui o programa, estão mandando mensagens aqui, nossos ouvintes fiéis, todas as quartas. Mas esse é um assunto de interesse muito, muito grande aí no estado e que está aqui em Brasília com a grande polêmica. Durante a semana a gente comentou a respeito aqui no programa da audiência pública à tarde e hoje nós tivemos um andamento processual e é muito importante para avisar os candidatos que estão se preparando aí para as 4.400 vagas do concurso público da PM do Pará, que aqui em Brasília nós temos uma situação na qual se ingressou na PGR, se ingressou com 14 ações declaratórias de inconstitucionalidade contra leis estaduais que prevêem a possibilidade de distinção no número de vagas para candidatos homens e mulheres nos concursos policiais. Então, no caso do estado do Pará, o edital prevê 80% das vagas para homens e 20% para as mulheres. E é claro que isso gera uma distorção muito grande, porque em que pese haver uma possibilidade do Estado fazer a distinção em razão
de onde a pessoa vai atuar na prática, mas isso tem que ser feito da forma quando a pessoa tiver entrado já na carreira policial e não previamente estabelecido. Então, das 4.400 vagas, apenas 20% dessas vagas estão destinadas a mulheres. E isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, assim como vários outros concursos da Polícia Militar aqui no país inteiro. Então, a gente cita a questão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que aconteceu a mesma coisa, do Rio de Janeiro, da Paraíba e agora aí no estado do Pará. Então, o processo caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli, que decretou na última semana, agora, no final da semana, a suspensão do certame público. Ou seja, as provas estavam marcadas para dezembro, meados de dezembro, não ocorrerão mais nessas datas em razão dessa circunstância, dessa ilegalidade. A princípio, ele deu apenas uma liminar, o caso ainda vai ser julgado no plenário do Supremo, mas uma liminar suspendendo as etapas do concurso até que eles analisem o mérito, ou então se faça um acordo, porque foi o que aconteceu aqui na PMDF, foi o que aconteceu na PM do Rio de Janeiro. O Estado, reconhecendo essa distorção, resolveu fazer um acordo e alterar, ou seja, dar 100% das vagas para ampla concorrência e deixar que depois que a Polícia Militar receber aqueles que foram aprovados, que internamente ela faça a distinção da atuação entre homens e mulheres. Porque, é claro, o teste de esforço físico, né, físico, o TAF, de certa forma tem que ser diferenciado porque a compleição física de homens e mulheres é diferente. Então, a lei garante essa possibilidade de ter uma aplicação diferente. Mas não garante que haja essa distorção com relação a aspectos gerais da prova, a pontuação geral. A gente sabe que existem dados que informam que as mulheres, e aqui vai a nossa admiração, elas se saem melhores nas provas objetivas. O ponto de corte, em alguns concursos aqui no DF, por exemplo, Polícia Penal aqui do DF, a aprovação maior foi de mulheres. Então, assim, pelo menos estatisticamente, as mulheres se saem melhor nessas provas e trazer, então, um quantitativo muito pequeno para elas afasta até o princípio de eficiência do serviço público. Então, é isso que está sendo discutido aqui no Supremo. O ministro suspendeu essa análise. E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas sofreram prejuízos, porque muita gente é de fora do Estado e já tinha comprado passagem, hospedagem e foi prejudicada. E outras ações de inconstitucionalidade foram feitas aqui e os ministros agiram diferente. Por exemplo, na ação lá de outros PMs, o ministro André Mendonça, por exemplo, relator de uma lá da Paraíba, autorizou a continuação do concurso, mas disse que ia analisar o mérito após, então não houve prejuízo para quem foi fazer a prova. No caso da PM do Pará, não, o ministro simplesmente suspendeu, o ministro Dias Toffoli suspendeu mesmo, o governo do Estado se manifestou dizendo que a suspensão ia gerar um risco para a segurança pública, porque já vem chegando a COP30, então não é somente entrar o candidato, tem um curso de formação, tem a atuação na vida prática, isso leva um tempo também, então o Estado argumentou nesse sentido, a AGU argumentou contrariamente, porque de certa forma, ainda que haja esse eventual risco, e ele é realmente visível, mas essa distorção, essa distinção entre homens e mulheres ataca a própria norma constitucional que garante essa igualdade, pelo menos no acesso. E nesse caso, o plenário, em razão da pauta muito apertada, dificilmente terá um julgamento agora em dezembro. Então, muito provavelmente, se não houver um acordo entre o Estado e as partes contrárias nessa ação, e a PGR, por exemplo, muito provavelmente esse concurso aí vai ficar para o próximo mês aí de janeiro, ou quiçá fevereiro, se não houver esse acordo. É claro também que os candidatos aí que se sentirem prejudicados, e cada um vai procurar uma saída jurídica, né? Eles podem até conversar com as companhias aéreas, tentar um reembolso, tentar uma negociação, mas em razão dessa suspensão, não é garantido que eles vão ter direito a indenizações com relação às despesas até o momento. O fato é, nós temos mais de 135 mil pessoas inscritas nesse concurso da Polícia Militar do Pará, para 4.400 vagas, é um concurso de grande porte, que realmente é necessária a implementação desse corpo efetivo na Polícia Militar do Pará, não só em razão da COP30, mas em razão também das questões da sociedade que necessitam desse suporte policial. No entanto, a tendência também aqui no Supremo é que se reconheça. O ministro Toffoli já deu a decisão dele, ou seja, já adiantou a decisão dele, que entende isso como constitucional, deve confirmar o seu voto no plenário,
mas a maioria dos ministros também, como Cristiano Zanin, já deu seu voto em outra ação igual a essa, entendendo que é inconstitucional, e a tendência realmente é reconhecer que há uma distorção nessa quantitativa de vagas com relação a essa reserva somente de 20% para as mulheres, e isso vai ser uma regra a partir de então nos próximos concursos, como acontece nas provas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, outras carreiras de segurança pública, outras carreiras, também seguem o mesmo padrão de não estabelecer essa distinção entre homens e mulheres, pelo menos nessa etapa inicial do certame, e é o que deve acontecer aqui no Supremo para os próximos meses. O ano já está chegando ao fim, daqui a pouco tem um recesso, então isso deve ser julgado para o ano que vem, se não tiver nenhum acordo até lá. E, Salgado, eu lembro, sem ser esse agora, claro, o último concurso da Polícia Militar teve uma polêmica também, mas não foi envolvendo esse quantitativo de vagas. E, cara, tem muita gente do Amapá que vem fazer esse concurso para a Polícia Militar, Salgado. Tem muita gente mesmo. Tenho um conhecido que passou, inclusive, aí no concurso. Era um colega jornalista, o Neto Borges, que hoje é policial no Pará. Só não sei qual é a cidade, mas ele é policial aí. Assim como tem muitos paraenses que vêm fazer o concurso da Polícia Militar aqui no Amapá também. Os concursos aqui no Amapá. É complicado porque o É pessoal próximo, se planeja, o pessoal se planeja, tem passagem, como o próprio Rômulo falou, né? Enfim, é complicado. O Rômulo falou da passagem ontem. Eu compartilhei a postagem de uma conhecida aqui, que ela reclamou, viu, Rômulo? Passagem de ida Macapá-Belém, dia 30, retorno Belém-Macapá, dia 2 de dezembro, 30 de novembro, 2 de dezembro. O preço da passagem, R$8.000, meu rico irmão. Tu já pensaste? E ainda tinha escala em Brasília, 6 horas de viagem. Tá bom pra ti? Isso aí não é nem metade do que o meu amigo Salgado Neto gastou lá na Europa, mas é caro demais, com certeza. E é algo que tem que ser repensado aí pelas companhias aéreas, com toda certeza. Isso aí foi um almoço perto da Torre Eiffel. Essa passagem foi mais cara, inclusive, do que a minha. Ai, é isso, gente. São 11h59. É engraçado, vocês ficam brigando brigando não, é uma competição, ver quem é mais endinheirado, e eu aqui, coitado, na minha, viajando só pra Marituba e voltando todos os dias. Bom também. Rômulo, muito obrigado pela participação, bom almoço, obrigado pela discussão, pelo tema e por tudo aqui, tá bom? Muito obrigado, Max, Salgado, forte abraço e até a próxima quarta. Valeu, Rômulo, tchau, tchau. É isso, Rômulo, toda quarta com a gente a partir de 11h30.